Bem-vindo ao vídeo de treinamento sobre a função dinamizar. Você pode baixar o conjunto de dados para acompanhar os procedimentos usando sua própria cópia do Tableau. Vimos no vídeo anterior qual seria a estrutura ideal para uma tabela de dados e, mais especificamente, como, em um cenário ideal, temos cada variável com a qual queremos trabalhar em uma coluna separada. Porém, há casos em que sua tabela pode estar estruturada de maneira um pouco diferente. Por exemplo, aqui estão os mesmos dados que usamos antes, mas estruturados de outra forma. Em vez de ter todos os valores de CO2 em uma coluna e os anos em outra coluna, temos uma coluna para cada ano, com o cabeçalho de coluna sendo o ano e as linhas abaixo sendo as emissões de CO2 para os diferentes países nesse ano específico. Podemos até trabalhar com isso, mas na maioria das circunstâncias, um conjunto de dados como este não é muito prático. Ele funcionará se quisermos apenas mostrar as emissões de CO2 para 1 ou 2 anos específicos. Mas se quisermos analisar vários anos, fica muito difícil organizar um gráfico, porque temos uma longa lista de campos para administrar. Além disso, não há uma maneira direta de criar um gráfico de linha simples que mostre as emissões de CO2 em todos esses anos. Por essas razões, é normalmente recomendável dinamizar seu conjunto de dados antes de trabalhar com ele. Por isso, queremos transformá-lo desse formato amplo para o que chamamos de formato longo, onde obteremos o ano e as emissões de CO2 como as duas variáveis com as quais você pode trabalhar. Para transformar um conjunto de dados como este no Tableau, selecione todas as colunas que você acredita que devam estar juntas. Nesse caso, todos os anos. Acesse o menu e selecione Dinamizar. Isso cria duas novas colunas, Nomes de campo e Valores de campo. E como podemos ver, nomes de campo são basicamente nossos anos. Estes são os cabeçalhos de coluna que eram usados no alto da tabela e agora estão reunidos em sua própria coluna. Por fim, podemos renomear isso como ano. O segundo campo contém os valores que tínhamos em colunas diferentes. Essas são todas as emissões de CO2 para os anos e os países respectivos. Essencialmente, o que uma tabela dinâmica como essa faz é empilhar o que eram colunas separadas umas sobre as outras para que tenhamos todos os valores agora em um único campo. Isso facilita muito o trabalho com os dados. Agora temos apenas duas colunas de ano e de CO2 que podemos usar. Por exemplo, para criar aquele gráfico de linhas que queríamos.